Eu fiquei aqui com vocês para falar de antipertensivos. Antes de tudo, meu nome é Vitor, como eu já falei, sou presidente da IFAC, também sou monitor de ANATO 2, vocês devem conhecer, e aí eu queria falar com vocês aqui sobre antipertensivo. É uma classe extremamente importante e eu fiz questão de a gente colocar isso na prova porque a gente vai trabalhar muito na liga prescrição médica, como eu já falei mais de 1 milhão de vezes. E é essencial que vocês saibam os mecanismos de ação, não só para a liga, assim, mas para a vida inteira. Os antipertensivos são os medicamentos que vocês mais vão usar praticamente, né, como médicos generalistas. Então, vocês saberem disso, saberem os efeitos colaterais, se eu der esse medicamento, o que pode acontecer com o paciente, é essencial para a prática médica de vocês, tá? E a gente pretende trabalhar muito isso na liga. Então, para a gente começar, tem uma infinidade de antipertensivos. Para vocês, eu trouxe esses 7, sendo que a gente vai focar muito nesse diurético aqui, que até tem uma aula separada que é com a Ana. Mas vamos falar um pouquinho de cada um. O importante de vocês saberem é o mecanismo de ação, tá? Um pouco sobre o mecanismo de ação, efeitos colaterais associados e alguns detalhezinhos aí que eu vou falar com vocês. Então, primeiramente, a gente tem os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, que são os beta-bloqueadores, famosos beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, que vão inibir a contração muscular do coração, afinal, cálcio estimula a contração, então, se eu bloqueio esse canal, eu vou fazer que eu diminua essa contratividade do coração, e os antagonistas alfa-adrenérgicos, que eles vão inibir os alfa-adrenérgicos. Então, alfa-1, né, muito responsável por fazer vasoconstrição. Se eu inibir essa ação vasoconstritora, eu vou fazer uma vasodilatação. Os IECAs, que são inibidores da enzima conversora de angiotensina, que eu vou explicar daqui a pouco. Esse daqui que vai agir nos receptores de angiotensina 2, então eu não vou inibir a angiotensina 2, eu vou bloquear os receptores. E os vasodilatadores diretos, que são muito utilizados em emergência médica, assim. Emergência hipertensiva, vasodilatadores diretos são as primeiras opções, e os diuréticos. O que eu tenho para falar com vocês? Os antipertensivos beta-bloqueadores são extremamente importantes. É basicamente o que vocês vão ver na prática clínica diária, rotineira. Os beta-bloqueadores vão bloquear os receptores beta-adrenérgicos. Então vocês sabem lá da fisiologia que os beta-adrenérgicos, igual que os alfa-adrenérgicos, quem que vai ativar esses receptores para a gente conseguir executar uma ação? As catecolaminas. Então, norepinefrina, adrenalina, tá? Isso vocês precisam saber. O que acontece? A gente tem beta-bloqueadores seletivos e não seletivos. Quem falou isso, acho que foi a Gabi. Os não seletivos, eu vou bloquear tudo. Então, todos os betas vão ser bloqueados. Beta 1, beta 2 e beta 3. Principalmente beta 1 e 2, tá? Hoje, já os seletivos, eles vão bloquear somente um. Eles vão selecionar um único receptor beta para bloquear. Principalmente beta 1. Que vai acontecer o atenolol, né? O famoso concárdio, que é o soprolol. E, tá, vamos começar falando sobre os não seletivos e a gente discute um pouquinho da função dos receptores. Isso é essencial para a prova, tá? A gente tem os beta-1, que eles vão estar presentes no coração. O que eles vão fazer? Eles vão ter uma ação cronotrópica. Eles vão aumentar a frequência cardíaca. Se eles aumentam a frequência cardíaca, meu slide como um todo, assim, pelo menos eu aprendi assim na farmacologia e na fisiologia. São consequências. Então, se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco e, consequentemente, eu aumento a pressão. Isso é a função do beta-1. A gente está falando de antihipertensivos. Eu estou de frente com o paciente hipertensivo e eu quero abaixar a pressão dele. Então, se eu bloqueio isso aqui, vocês concordam que eu consigo bloquear isso aqui? Se eu diminuo a frequência cardíaca do paciente, eu vou diminuir a pressão dele? Isso é essencial para vocês. Além disso, eles também vão aumentar a contratividade, ou seja, o ilotropismo positivo. Novamente, se eu bloqueio o beta-1, eu vou inibir essa contratividade. Então, meu coração ele vai bater mais devagar, contribuindo para uma menor taxa de ejeção
e menor volume sistólico, menor débito cardíaco e menor pressão, tá? Além do beta 1, que é o mais importante, assim, o beta 2, ele vai estar presente nos pulmões e nos vasos sanguíneos, e eles vão promover broncodilatação e vasoconstrição. Eu vou pedir só para vocês não confundirem, porque isso aqui é a função do receptor, não do fármaco, tá? Então, por exemplo, o beta 2 ele vai fazer broncodilatação e vasoconstrição. Agora, o beta bloqueador vai bloquear isso aqui. Então, o que eu vou ter? Broncoconstrição e vasodilatação, tá? Então, isso aqui não é um efeito do fármaco, é do receptor. Então, como eu falei, beta 2 vai fazer broncoconstrição. Vocês acham que se um paciente asmático ou um DPOC seria interessante eu colocar um não seletivo para ele? Definitivamente não. O paciente vai aparecer na emergência com certeza, relatando falta de ar e sintomas associados. Então, olha como a farmacologia aí brinca com a prática médica de fato, né? Então, se você comete um erro desse, olha quanto você vai prejudicar na qualidade de vida do paciente. E isso que a gente quer trabalhar na vida com vocês. Além disso, tem o beta 3. O beta 3 ele é menos falado porque ele tem pouco, mas ele também está presente no tecido adiposo e ele promove a lipólise. Então, se eu bloqueio o beta 3, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quebra de lipólise. Então, eu vou fazer lipogênese, como a nossa querida Andressa explicou. Eu vou aumentar a minha pochete. Então, aumento do ganho de peso. Se eu aumento o peso desse paciente, vocês acham que é um efeito colateral interessante? Com certeza não. Então, tudo isso tem que ser muito pensado. Será que um paciente obeso seria interessante isso? Provavelmente não. Tudo tem que ser avaliado, tá? Então, falamos de não seletivos, que vai bloquear tudo isso aqui. Agora, os seletivos, eles vão bloquear somente beta 1, tá? Principalmente beta 1. Na verdade, tem até alguns que bloqueiam só beta 2, mas é tão específico e, assim, não tem tanta funcionalidade, é mais para estudo. Os principais que vocês vão ver no cotidiano médico é o atenolol, é o concárdio, tá? Como eu falei, se eu bloqueio beta 1, aonde que eu vou agir? Frequência cardíaca e contratividade. E aí eu fiz todos os esquemazinhos. Se eu reduzo contratividade, reduzo volume, débito e pressão. Se eu reduzo frequência, eu reduzo débito cardíaco e pressão, tá? Além disso, eu ia ter comentado com vocês sobre isso aqui, arritmias e insuficiência cardíaca. A minha avó, ela fazia, né, o uso de concárdio e ela fazia uso de concárdio e cordarex, que é esse aqui, que é o óleo de milho. E o que acontece? A minha avó, ela tem arritmia, então ela tem uma arritmia com bradicardia sinusal. Então o coração dela bate pouco, ela fez até um Doppler, um exame, e levou para o cardiologista ver. E no Doppler falou que ela dormindo estava batendo 32 BPM. Tipo assim, o suficiente só para ela viver. E aí, quase nem isso, né? E aí o médico ficou assustado e passou ela para um especialista em arritmia. E aí ela levou o Doppler lá e a médica falou para ela: tá, beleza, você tá com isso aqui, mas qual medicamento você usa? E aí ela passou, ela tomava furosemida, o Concor e o atenolol. O atenolol não, o Concor, o Cordarex e o furosemida, que é o diurético. E aí ela falou: como um cardiologista teve a coragem de passar isso para você? Porque ela estava relatando falta de ar, ela estava passando mal o tempo inteiro. Por que será ainda? Porque se a pressão dela já está, a pressão não, se a frequência cardíaca dela está baixa, o que o Concor vai fazer, o bisoprolol? É isso aqui, ó. Diminui a frequência cardíaca e diminui a contratividade. O coração dela, que já estava inchado, já estava batendo pouco e a frequência dela já estava baixa, caiu mais ainda. E aí ela tinha as crises, passava mal. Então o que ela fez? Vamos suspender esses medicamentos, você continua com o furosemida, mas você vai cortar o Concor e o Cordarex. E você volta mês que vem. O que aconteceu? Acabaram as crises, tudo resolvido. Então olha a importância disso.
Pois é. Aí ela falou assim, quer um conselho? Troca de cardiologista. Porque eu até comentei até com o Felipe, o professor lá de cardio de Miguel. Ele falou, como que... Ele é todo desse jeito, né? Como que existe um cardiologista assim, né? Mas vamos lá. Vocês conseguiram entender? Beta-bloqueador é a classe mais importante, sim. Tá? Também temos os bloqueadores dos canais de cálcio. A Andressa até chegou a comentar que nas células beta-pancreáticas, para a gente conseguir fazer uma contração e liberar insulina, eu preciso da entrada de cálcio. Isso em qualquer célula do corpo, se é célula muscular, claro. Então, para eu conseguir fazer a contração desse músculo, eu preciso colocar cálcio para dentro. Agora pense, se eu bloqueio o canal que bota cálcio para dentro, o que eu faço com esse paciente? Eu vou diminuir a contração. Então, é exatamente o mecanismo de ação dele. Agem na contratilidade, inibem a contratilidade. Então, o coração que antes batia muito rápido para compensar a pressão, ele vai bater mais devagar. Agora sim ele vai conseguir diminuir essa pressão. Então, além da contratilidade do músculo cardíaco, ele também vai agir na contratilidade dos vasos. Porque o vaso ele faz vasoconstrição, vasodilatação. Se eu inibir a contratilidade desse vaso, eu vou fazer vasodilatação. Então, que vai ajudar na resistência vascular periférica e ajudar na pressão desse paciente, tá? Não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre cronotropismo e inotropismo. São conceitos importantes, eu não fiz questão de colocar isso na prova, porque eu acho que assim, é demais, mas é importante vocês saberem, o cronotropismo, ele vai agir na frequência cardíaca. Então, quando eu falo que o medicamento ele tem efeito cronotrópico negativo, eu confirmo que ele vai reduzir a frequência cardíaca do paciente, ele vai agir na frequência cardíaca. Agora, se eu estou falando de um fármaco que ele tem efeito inotrópico negativo, ele vai reduzir o quê? A contratilidade. Então, aqui a frequência e aqui a contratilidade. E o importante é vocês saberem que os dois conversam. Por exemplo, o bloqueador de canal de cálcio ele vai agir na contratilidade. Então, ele diminui, ele faz efeito inotrópico negativo. Mas vocês concordam, se eu diminuir a contratilidade, eu vou diminuir a frequência? Então, ele também vai ter efeito cronotrópico. Tá? Eu acho que foi até algo que eu coloquei errado no material de vocês. Se eu não me engano, eu coloquei que aumenta o cronotropismo. Está errado, tá? Aí vocês vão consertar aí. Para gente estudar errado. Foi antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Esses são, assim, pouco usados para hipertensão, né? Bem pouco usados para hipertensão. Eles vão agir na resistência vascular periférica, fazendo vasodilatação. Se eu faço vasodilatação, reduz a resistência vascular periférica e diminui a pressão. Então, beleza, funciona para hipertensão, para eu conseguir diminuir essa pressão desse paciente. Beleza, mas o efeito colateral dele é para tratamento de disfunção erétil. Então, imagina o caos de você prescrever um medicamento para um paciente, um antagonista alfa-1 adrenérgico, e ele voltar falando, olha, eu estou com uma ereção o tempo inteiro. Então, olha, é claro que alguns vão gostar, óbvio, né? Mas, olha, o prejuízo na qualidade de vida do paciente, tá? Aí eu trouxe para vocês isso aqui, mas assim, só para passar bem rápido, tá? Alfa-1, vasoconstrição. O que é mais importante? Vasoconstrição. Então, se eu inibir aqui, eu faço vasodilatação, melhora a pressão. Beta-1 faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca e contratilidade. Se eu bloqueio aqui, o que eu faço? Diminuo frequência e diminuo contratilidade. Beta-2, pulmão. A principal coisa é pulmão. Se eu bloqueio aqui, o que eu vou fazer? Vasoconstrição. Então, aí na menção dos pacientes de DOC e asma. Aí os conceitos aí de inotropismo. Beleza, então quase acabou, reta final. Inibidores da ECA. A ECA é a enzima conversora de angiotensina. Cuidado para não confundir aqui, porque tem isso aqui, ó. Vocês vão lembrar da fisiologia que o angiotensinogênio ele vai ser transformado em angiotensina 1, que vai ser transformada em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai fazer o quê? Vasoconstrição
e aumento dos níveis de aldosterona, tá? Que vai reter o líquido. Então, vai aumentar a pressão do paciente. Agora, o que eu preciso entender aqui na farmacologia? Que vão ter medicamentos que vão inibir isso aqui. Então, para o angiotensinogênio virar angiotensina 1, eu preciso da renina. E aí foi uma questão até que eu não coloquei para vocês sobre a classe os inibidores diretos de renina, mas só para comentar mesmo, se eu ajo aqui, o que eu vou bloquear? A conversão de angiotensinogênio para angiotensina 1. Então, consequentemente, eu vou diminuir o quê? Vasoconstrição, eu vou fazer vasodilatação, tá? Então, tem esses aqui, mas não são importantes. O que eu quero de vocês é aqui, ó. São esses dois aqui. Então, o que acontece? A ECA, ela é enzima conversora de angiotensina. O que ela faz? Converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Se eu bloqueio essa enzima, o que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui? Não. Se eu diminuo isso aqui, o que eu vou fazer? Diminuir isso aqui. Então, eu diminuo a vasoconstrição, eu aumento a vasodilatação, contribuindo para a pressão do paciente. Então, IECA foi. Agora, a gente tem os antagonistas dos receptores de angiotensina 2. Então, eles não vão agir aqui. Eu vou ter angiotensina 2, eu não vou bloquear a formação disso aqui, mas eu vou bloquear o receptor. Como a Gabi explicou, eu vou antagonizar esse receptor. Então, na chave fechadura lá, quando chegar a chave, ela já vai estar ocupada, a fechadura já vai estar ocupada. Então, a chave não vai conseguir passar, né? Então, é assim que funciona os antagonistas dos receptores de angiotensina. Eu vou ter a angiotensina 2, mas ela não vai funcionar porque os receptores estão antagonizados, tá? Além disso, o captopril, né, o principal aí dos IECAs, captopril, enalapril, eles vão, além de fazer essa redução da vasoconstrição, como eu expliquei aqui para vocês, ó, aqui, eles também vão fazer redução da aldosterona. Vocês lembram que a aldosterona é um hormônio, o quê? Que vai aumentar a retenção hídrica. Então, eu vou aumentar a pressão. Se eu reduzo a aldosterona, o que vai acontecer? Eu vou diurese. Então, eu vou fazer xixi. Se eu faço xixi, eu diminuo a volemia e diminuo a pressão arterial. Então, esses são, assim, muito importantes mesmo. Porém, a gente tem que lembrar desse efeito colateral aqui, que é bastante comum, inclusive. É mais comum no começo do tratamento. Então, na primeira semana até os primeiros 6 meses de tratamento, pode acontecer tosse, tá? Por acúmulo de bradicinin. A angiotensina 2, ela faz redução da bradicinin. A bradicinin é um potente vasodilatador. Vocês têm que lembrar que a angiotensina 2 faz o quê? Vasoconstrição. Então, é um contra o outro. Só que a angiotensina 2, ela tem substâncias que vão quebrar isso aqui. Então, ela vai inibir a vasodilatação para ela conseguir fazer a vasoconstrição. Se eu inibir a formação de angiotensina 2, como esse medicamento vai fazer, eu vou ter o quê? Acúmulo de bradicinin. Se eu aumento a bradicinin, o que é muito interessante para o paciente que é hipertenso, né, até porque eu vou abaixar a pressão dele com uma substância vasodilatadora, ele também vai causar, ele pode se acumular nos pulmões, e aí ele causa um quadro de tosse, tá? Mas como eu falei, entre a primeira semana e os primeiros 6 meses, e depois pode desaparecer. Mas é um efeito importante da gente levar em conta, tá? Então, antagonista dos receptores de angiotensina 2, tudo que a gente falou aí, bloqueia os receptores, diminui o efeito da angiotensina 2, reduz a pressão arterial. Para a gente fechar, a última coisa aqui. Eu falei para vocês que os vasodilatadores diretos, no material de apoio eu coloquei como nitratos, tá? Pode ser um ou outro, os dois são a classe, mas é importante vocês lembrarem desse nome porque vai dar a resposta para vocês. Os vasodilatadores diretos, eles são a base de óxido nítrico. E vocês vão lembrar da fisiologia que o óxido nítrico é um potente vasodilatador. Então, se eu faço vasodilatação, eu vou fazer aumento da resistência vascular periférica? Não, pera.
Se eu faço vasodilatação, eu reduzo a resistência, porque o calibre do vaso vai aumentar, então eu diminuo a resistência e eu reduzo a pressão. É esse o mecanismo. Eles são muito famosos pelo seu tempo de ação. Então, chega o paciente com uma pressão de mais de 180 na emergência, relatando, o médico faz diagnóstico de emergência hipertensiva. Então, esse paciente já está com danos no exame físico, assim, ele está com visão turva, alteração do exame neurológico. O que você vai pensar para esse paciente? Nitroprusiato, né? Então, ele é de administração endovenosa, que vocês aprenderam com ela que o efeito vai ser muito maior biodisponibilidade, então ele vai ter um efeito de fato mais rápido, e por isso que ele é muito usado em emergência, tá? E claro que tem vários protocolos, né? O paciente tem que estar com a pressão muito elevada, porque se eu der isso com uma bomba dessa, quando o paciente está com uma pressão um pouco elevada, ele vai fazer o quê? Um quadro de hipotensão. Isso é extremamente grave. Então, o efeito é tranquilo, o mecanismo de ação é tranquilo. Usa óxido nítrico, o óxido nítrico faz vasodilatação. E além disso, a gente tem os diuréticos, que aí a gente separou uma aula só para eles, mas só adiantando, a gente vai ter o dialsa, os tiazídicos e os poupadores de potássio. Quem nunca viu uma avó ou qualquer pessoa usando um desses aqui? Está do lado da metformina, né? Está do lado da metformina, com certeza. Ou do atenolol, ou da losartana, tá? Então, espironolactona, que é o poupador de potássio, hidroclorotiazida, tiazídico, e furosemida de alça, que é a vacumável. Toma ainda, que é o de alça. Só para falar uma coisa importante para vocês. Os antagonistas receptores de angiotensina 2 que eu falei com vocês, o exemplo deles é quem? Losartana. Tem um fármaco antipertensivo mais usado que losartana? Não. Isso aqui é extremamente potente. E por isso que é usado como primeira escolha para tratamento de hipertensão, claro, dependendo da pressão do paciente. Tá? É isso.